falou muitas coisas por parábolas, e uma dessas foi a do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Estava um dia bem claro, ensolarado. Ele estava meio distraído, estava observando os pássaros, a natureza. Ele não estava prestando muita atenção no que ele estava fazendo. E ele foi espalhando várias e várias sementes pelo caminho. Foi espalhando, espalhando. E aí ele chegou, viu um terreno cheio de pedras. E ali também ele depositou várias e várias sementes no meio dessas pedras. Ele estava só com vontade de plantar, jogava a semente para todo lado. Também, mais adiante, ele viu um terreno cheio de espinhos. E como gostava de plantar, jogou então as sementes ali também no meio daqueles espinhos. Mas ele então avistou um solo bem marrom, bem fofinho, bem fértil, bom para plantar, e ele rapidamente desejou jogar todas as suas sementes ali naquele solo. Ele queria contribuir na plantação. Ele estava cansado porque ele já tinha trabalhado todo o dia. Estava com sede, com fome, estava com a vontade de ir para sua casa descansar. Estava muito cansado. Que dia exausto que eu passei. Cansado. E foi então para sua casa. Ficou lá alguns dias descansando. Mas então, ele decidiu voltar para ver como estava a sua plantação. Ele ficou ali sentadinho, observando o crescimento das plantinhas. Só que, irmãos, aquelas plantas, aquelas sementinhas que foram espalhadas pelo caminho, vieram aves grandes, duas aves bem grandes, voando, batendo as asas com força, e elas foram pegando as sementes, comendo as sementes. Aquelas aves estavam famintas e queriam comer todas as sementes que estavam espalhadas pelo caminho, porque elas não tinham entrado no solo, estavam tudo ali solta. Então aquelas aves estavam desesperadas para comer todas as sementes que estavam espalhadas. E elas pegavam todas as sementes e pegavam e não paravam por aí. Elas queriam comer todas as sementes. Aquelas que estavam nas pedras, veio um grande sol. E aquele sol começou a colocar todos os seus raios em cima da planta. E a planta foi secando, secando, porque não tinha areia, não tinha água, não tinha solo. E aquele sol foi queimando as plantas e elas